Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos ao Eno Experiências. O programa de hoje, ele tem um significado muito especial para mim, porque existem pessoas que passam pela nossa trajetória pessoal e profissional, e existem aquelas que acabam fazendo parte da nossa história. A minha convidada de hoje, ela pertence a esse segundo grupo. A gente se conheceu há quase 2 décadas. E era uma época que vender vinho no Brasil significava pegar o carro, visitar os restaurantes, abrir garrafas, treinar equipes, construir carta de vinhos, não tinha tecnologia ajudando e, acima de tudo, construir relacionamentos. Desde lá, muita coisa mudou. O consumidor mudou, o mercado mudou, as empresas mudaram, a maneira de comprar vinho também mudou e a gente mudou, né, pessoal? Mas existe algo que continua exatamente igual. O vinho, ele continua sendo feito de pessoas e por pessoas. A minha convidada, ela reúne praticamente 25 anos de atuação no mercado de bebidas e vinhos. Ela passou por empresas como Alea Domecq, Pernod Ricard, Spand, Ravan, Aurora, Vinhos do Mundo e Beckman Brasil. Ela construiu uma trajetória que começou diretamente no atendimento comercial, no porta a porta, e avançou para posições de supervisão e gestão de vendas. Atualmente, ela é gerente de vendas on-trade da importadora Zahil, uma empresa que completou 40 anos e que fornece uma curadoria que une histórias, pessoas e grandes vinhos. Luana Franceira, seja muito bem-vinda, minha amiga. Que alegria te encontrar aqui. Obrigada pelo canal, pela oportunidade, pela abertura para falar um pouquinho de mim, principalmente do nosso mercado tão amado, o mercado do vinho. É um prazer. Eu estou muito feliz pelo seu convite e estamos aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre presente, passado, futuro, um pouquinho da minha profissão, da minha experiência e seguir juntos aqui neste bate-papo delicioso que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para todo mundo que estiver aqui assistindo a gente. Ah, com certeza. E ó, tem muitas histórias. Ó, mas antes da gente começar essa nossa conversa, eu quero também compartilhar uma reflexão. Porque hoje, quando alguém entra em um restaurante e escolhe uma garrafa de vinho, talvez ele não imagina quantas pessoas existem por trás daquela garrafa. Tem o produtor, tem a pessoa que escolheu o vinho, seja um vinho importado para trazer para o Brasil, seja um vinho nacional, como é que esse vinho vai ser distribuído e vendido. Tem a empresa, né, que é o importador ou o distribuidor. Tem o profissional da área comercial que vai fazer a prospecção do cliente. Lá tem o restauranteiro, o dono do restaurante, tem o sommelier, tem a equipe, né, do salão que faz o atendimento, e aí sim, finalmente, tem o consumidor. Então, a garrafa que chega à mesa, ela é apenas a parte visível de uma cadeia enorme de trabalho, conhecimento e principalmente relacionamento. E você viveu praticamente todas as grandes transformações desse mercado brasileiro nas últimas 2 décadas. Foram muitas mudanças que aconteceram. E por isso, antes de falarmos sobre estratégia, gestão, grandes produtores e até mesmo o mercado atual, eu quero voltar lá no começo. Porque para compreender onde alguém chegou, quase sempre a gente precisa entender de onde que essa pessoa veio. A sua trajetória começou lá no início dos anos 2000, ainda na Alea Domecq, depois passando pela Pernod, na Spand. Como é que o vinho entrou na sua vida profissional e em que momento você percebeu que aquele universo poderia se transformar numa carreira profissional tão longeva? Muito gostoso falar sobre isso, até porque o vinho, eu acho que ele me atropelou. A paixão, a história. Eu sou formada em publicidade e propaganda, eu sou marqueteira, trabalhava com isso anteriormente, até que um amigo meu falou: Lu, estou trabalhando numa multinacional de bebidas, destilados e vinhos, e tem uma posição aqui que eu acho que é a sua cara. Você é desenvolta, você fala bem, você gosta de conversar, você é simpática. Vem fazer uma entrevista comigo. Aí eu falei assim, ai, Ali, desculpa, não rola, não tem, não vem a sua cara, eu não estou encontrando ninguém no mercado, eu olho para essa vaga e eu vejo você, então vem fazer uma entrevista. Tá, vou, não, vou, não quero mesmo, vou lá, vou mostrar para ele que não tem nada a ver comigo, e ele vai ver que não tem nada a ver comigo e tá tudo bem. Lá fui eu para minha entrevista. Bom, enfim, a entrevista foi incrível, passei por diversas fases, todas as fases foram incríveis. Eu passei em todas e realmente eu era o perfil que eles queriam. E aí me fizeram a proposta e eu falei assim, trabalhar para multinacional é legal, acho que eu vou topar. Ai, mas eu vou sair de trás do computador de marketing para ir para a rua, bater em porta para vender vinho, para vender destilado. Ai, tá bom, vai, ai.
Tipo assim, sabe? Eu fui tipo: "Ai, tá bom, lá vou eu, vai, E aí experiência". tomou a cara e a coragem e foi. Mas naquele momento você já bebia vinho ou estudava vinho, tinha curiosidade Zero. ou foi realmente uma paixão que ela foi construída pelo trabalho? Completamente construída. Aliás, eu fui, eu não bebia nada. Quiçá eu bebia, assim, uma cerveja de vez em quando no final de semana, quando ia para um barzinho com os amigos, baladinha, aquela coisa de jovem, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos, e aí eu falei assim, bom, vamos tentar. E foi aí que um outro profissional que era a par comigo, que já fazia o trabalho de vinhos para essa empresa, porque ela era muito mais focada em destilados, que é a Laidomec, ele me chamou para ir numa palestra. Olha, vamos ir numa palestra para você aprender um pouco de vinhos. Porque como você também está atendendo alguns restaurantes, faz sentido. Os restaurantes cada vez mais estão começando a colocar cartas de vinho. Aí te ajuda para você vender mais, isso, aquilo. E fui numa palestra com ele. Ele é enólogo de formação, ele estava ali também como executivo on-trade no momento. Hoje ele é um super executivo do mercado de vinhos também, uma sumidade aí. E aí o Amaro falou: vamos lá, você vai ver a palestra comigo. E essa palestra, quando eu comecei a ver ele falar de vinhos, cultura, história, da onde veio, para onde está indo, como é que aquele líquido parou dentro daquela garrafa, de forma mais técnica em si, trazendo a história do passado, do vinho, inclusive, eu falei, meu Deus, é por isso que eu vim para aqui. Que encantamento, que coisa linda. É isso que eu quero para mim. Eu quero saber falar de vinho, eu quero ter propriedades, eu quero estudar e saber falar que nem ele está falando, com essa paixão que eu já estou apaixonada. E aí foi assim, ele me atropelou o vinho numa pequena palestrinha para donos de restaurante e foi assim. A gente está falando, Lu, de um mercado muito diferente do mercado atual, porque não existia Instagram, WhatsApp, influenciadores digitais, o próprio comércio eletrônico com a força que tem hoje e principalmente o conhecimento do consumidor também era outro. Vamos falar um pouquinho como é que era então trabalhar comercialmente com vinho lá no começo dos anos 2000? O que que um bom vendedor naquela época precisava fazer sem essas tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, para conquistar um restaurante, um hotel ou um cliente on-trade naquela época. Olha, você falou no começo da conversa e para mim é a palavra que resume até o hoje, relacionamento. Mas é o que você falou, hoje em dia a tecnologia ajuda um pouco nisso, né? Naquela época não. Tanto muito a gente tinha aquele telefone que tinha o rádio e você falava com o time, né? O seu superior com o rádio, né? Apertava kkkk, né? A gente não tinha muita flexibilidade, não tinha WhatsApp, imagina, Facebook, Instagram, quanto muito estava uma época de Orkut, que era uma coisa de começo, mas ainda não falava sobre o mercado, né? Era uma coisa muito de relacionamento de pessoas só. Então, assim, era bater na porta e eu comecei literalmente montando uma carteira, não existia essa carteira, eles só queriam que tivesse uma ampliação de penetração no mercado de São Paulo e eu fui escolhida para montar uma carteira nova. Os principais bares, baladas, restaurantes já estavam na carteira dos outros vendedores. Eu já tinha os vendedores no meu time, né, que eram os meus pares. E aí eu começava a bater de porta em porta, literalmente, pegava meu carro e ia nos locais onde tinha restaurantes. Oi, tudo bem? Eu sou Luana da Laidomec e eu gostaria de falar sobre vinhos. Ah, tal pessoa já me atende. Ah, tá, muito obrigada. Tá, tá, tá. Ia no outro, tal pessoa já me atende. Ah, tá, muito obrigada. Até que, de repente, chegou um bendito restaurante que eu bati, a pessoa, nossa, há tempos eu procuro vocês por causa do vinho X. Eu falei, nossa, que bom, aqui estou para te atender, vamos lá, vamos conversar. E foi assim que começou a minha carteira. Era um antigo, ele nem existe mais, chamava La Corunha. Eu não vou nem mais me esquecer do nome do restaurante, foi realmente meu primeiro cliente. E assim foi, e assim aconteceu. Depois eu tive outro cliente também que foi meu entre o primeiro e o segundo foram esses dois, que foi o Liló, que ele tem até hoje, esse tem até hoje aqui em São Paulo, e também me abriu as portas também. E assim fui montando minha carteira, assim, batendo de porta em porta, e muitos nãos, muito não tenho parceria com tal pessoa, não quero o seu vinho, não, o seu eu não quero vinho, eu quero só destilado. Então, assim, a gente, muita porta na cara, mas muita resiliência, com muito respeito, com muito sorriso no rosto, a gente foi conquistando, conquistando, até que eu montei uma carteira bacana e foi acontecendo a minha carreira. Lu, mas como que eu me lembro desse trabalho? Principalmente do Liló, que você falou, alguns eventos que a gente chegou a organizar juntos lá. Que nostalgia, gente, já passou 20 anos, mas que Já, né? saudade. E o La Corunha também foi um grande restaurante da cidade de São Paulo, Uhum. que é inesquecível. E é o que você falou, era relacionamento mesmo.
tinha que ter, né? Porque era visita, degustação, treinamento, Super, acompanhamento, não tinha atalho. Agora, não. alguns anos depois, os nossos caminhos se cruzaram lá na Expand, né? E aí, quando você chegou, eu estava na gestão comercial e eu acompanhei de perto aquele seu começo. E uma coisa que me lembro muito bem era da facilidade que você tinha para criar esse relacionamento. Você chegava sorrindo, conversava, ouvia, o cliente construía confiança muito rapidamente com você. E vamos falar um pouquinho da Expand. O que que a Expand representou na sua formação profissional e quais aprendizados daquela época você carrega até hoje? Olha, a Expand, eu falo e sempre vou falar os quatro ventos. O senhor Otávio Piffa, que foi a pessoa que fundou a Expand, foi a pessoa que disseminou o vinho no nosso mundo. Ele fez o vinho importado ser a representatividade, a importância que ele tem hoje. Começou com ele, com aquela garrafinha azul, Lidfeldmilch, né, do vinho alemão. Começou ali nessa brincadeira e depois abriu a importação. Ele aproveitou esse gancho e realmente ele fez acontecer o vinho aqui no mercado brasileiro. Eu já peguei com tudo caminhado, né? A Espanha já tinha um caminho aberto, o mercado já estava mais desenvolvido quando eu entrei lá, mas ela significou para mim profissionalmente a virada de chave. Ali, de fato, eu me tornei uma profissional do vinho. Porque até então eu trabalhei em empresas que eram mescladas entre destilados e vinhos, apesar de eu ter uma participação apenas em vinho, ou quase só em vinho, a empresa não tinha foco nem olhos para vinho. Era mais ou menos um portfólio complementar. Quando eu entrei na Expand, não. Eu tinha um portfólio 100% voltado para vinhos. E o aprendizado em relação a regiões, países, uvas, foi uma coisa assim muito engrandecedora. E graças à Expand, eu falo isso com muito orgulho. Hoje eu sou a profissional que eu sou. Foi ali que eu comecei a ser a Luana franceira do mundo do vinho. É isso aí. E essa palavra que já apareceu algumas vezes aqui na nossa conversa, relacionamento. Isso sempre me chamou atenção no mundo do vinho, porque existe uma enorme diferença entre simplesmente tirar um pedido e efetivamente desenvolver um cliente. Vamos falar um pouquinho então também da tua experiência de toda essa jornada. Qual que é a diferença entre um vendedor de vinho e um profissional que realmente constrói o mercado? Olha, como você falou, né? Ser um profissional, papel de pão, como a gente brinca, temos vários no mercado. Assim como temos excelentes profissionais. E o que é ser um excelente profissional no mundo do vinho? O vinho, de fato, não é para ser uma bebida de assustar um profissional que queira fazer parte, mas você vai ter que estudar. O vinho, ele é um pouco mais técnico, né? A venda do vinho, ela tem que ser um pouco mais técnica. Hoje, os sommeliers de restaurante são preparados para escutar um pouco da técnica, um pouco da história do vinhedo, ou daquele vinho, ou, enfim, daquela região. E um bom profissional hoje, para vender o vinho, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Isso é uma coisa que eu falo e que eu fui atrás quando eu comecei, quando eu entendi que o vinho realmente era minha paixão e era onde eu queria estar. Eu comecei a fazer os cursos profissionais, comecei com o curso da SBAV, depois eu fui para a ABS, me formei sommelier, na verdade, e fiz várias outras degustações e cursos e palestras e coisas que vieram me acrescentando, sem dúvida alguma, e me tornando uma profissional do mundo do vinho. Entender como vender um vinho, entender como equilibrar um rótulo numa carta, enfim, a dinâmica do mundo do vinho, ela precisa ser um mínimo de estudo, sem dúvida alguma. Um profissional do vinho É, tem que ter estudo. vamos falar um pouquinho, eu falei já é uma outra palavra aqui que talvez as pessoas não saibam. Grande parte da sua trajetória foi construída no canal chamado On Trade, que são os restaurantes, bares, hotéis, gastronomia. Eu acho importante explicar isso, principalmente para quem está nos assistindo, porque pode surgir dúvidas e a pessoa sonha um dia vir a trabalhar com vinhos ou está já começando e que pode desenvolver a carreira. Por que que o canal On Trade é tão estratégico para uma marca de vinho e por que colocar uma garrafa de vinho, um rótulo, numa carta de um grande restaurante, ele pode representar muito mais do que simplesmente realizar uma venda para aquele restaurante? Bom, vamos então pelo princípio. O que seria o on-trade dentro do nosso universo do vinho? O on-trade é quando você compra o vinho e degusta ele, bebe ele no local da compra. O off-trade, que são as lojas, supermercados, e-commerce, é quando você compra o vinho e degusta ele fora do local da compra. Então, esse é o resumo entre o on e o off-trade no nosso mundo. O on-trade, a gente acredita, e sempre acreditou, e isso é mensurado no nosso mercado, que ele é criador de marcas.
Então, a gente ter um vinho, um produtor, vários vinhos, vários produtores, no caso de uma importadora que você tem, numa carta de vinhos, é muito positivo, porque ali você está formando marca, você está formando conceito. Quanto mais cartas você tiver aqueles vinhos distribuídos, mais vezes as pessoas que frequentam os restaurantes vão ver o seu vinho e ele passa a ganhar credibilidade. No primeiro momento, quando você chega numa carta de vinhos, você tem que fazer um trabalho de treinamento e de aceitação pela brigada, que são os garçons, né, a gente chama de brigada, que vão fazer a venda, ou eles ou o sommelier. O sommelier é muito importante, mas ele nem todo momento ele vai estar em todas as mesas. Se ele está fazendo um serviço numa mesa específica, não consegue estar em outras. Então, a formação da brigada é muito importante. Então, assim, você ter um vinho numa carta é importante desde que ele tenha um giro e que chegue na mão do consumidor. Então, assim, o vinho que chegou na mão, ou melhor, na boca do consumidor, na degustação, na experiência gastronômica que ele está tendo ali, ele com certeza, se tiver um momento muito positivo, muito interessante ali, que aquele vinho casou bem com a sua comida, é o que a gente chama de enogastronomia. Provavelmente ele no dia seguinte, ou um outro, quando ele for ter uma outra experiência de alguma comida, ele vai falar: Nossa, aquele vinho casou tão bem que eu acho que eu quero de novo. Aí ele vai numa loja, vai no mercado, vai no e-commerce, enfim, aonde ele possa encontrar e comprar novamente o rótulo. Então a gente fala, além de formação de marca, o on-trade forma um mercado de compra após o consumo no restaurante. E eu lembro quando você esteve aqui em Poços de Caldas e a gente teve a oportunidade de organizar alguns eventos juntos para cá, por aqui. A gente teve um circuito de wine dinners. São pratos diferentes, são vinhos, culturas diferentes, gastronomias diferentes. E isso é muito importante porque a gente sabe que depois de 25 anos, quanta coisa mudou, mas aquelas experiências que a gente tinha lá atrás, eu não tenho dúvidas que não só compartilhado o nosso aprendizado, mas a gente vai ser eternos aprendizes. E eu quero deixar uma pergunta para você que está nos acompanhando agora. Quando você pensa na sua própria trajetória profissional, quais são os relacionamentos que você está construindo hoje que você gostaria de levar com você pelos próximos 20 anos? Porque resultado é fundamental, meta é muito importante, crescimento então nem se fala, mas carreira também é reputação. E reputação é aquilo que permanece quando a reunião termina, quando o contato acaba e quando cada pessoa segue o seu próprio caminho. Pense com estratégia, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com Luana Franceira. A gente volta já já. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares. E a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias. Provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. No primeiro bloco, nós voltamos às nossas origens profissionais e falamos de algo que nenhuma tecnologia substituiu até hoje: relacionamento. Mas agora eu quero abrir uma porta que normalmente fica nos bastidores, porque para o consumidor, a experiência muitas vezes começa quando o garçom apresenta a carta de vinhos. Só que para aquela garrafa chegar até ali, muita coisa já aconteceu. Alguém prospectou o produtor, alguém fez o cálculo do preço de venda, alguém foi lá e prospectou o restaurante, né? E lá dentro do restaurante alguém calculou a margem para saber que preço que ia vender para o consumidor. Alguém foi lá e treinou a equipe para poder vender o produto. Alguém fica lá contando estoque para saber se tem produto ainda ou não. Ou seja, alguém construiu respeito e confiança nesse relacionamento. E é justamente sobre esse outro lado da taça que a gente vai conversar agora, porque tem muita história boa para falar. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo no mercado é que a carteira de clientes não cai do céu. Então, vamos trazer lá um pouquinho essa questão da prospecção ao longo da sua carreira. Vamos falar para o pessoal que está lá em casa. Como é que se conquista um novo restaurante? O que faz um comprador, um chefe, um sommelier ou um proprietário mesmo
parar para ouvir a sua proposta comercial? Que é principal, você tem que entender o seu cliente, você tem que estudar o seu cliente, principalmente quando você está em nível de prospecção, como eu já fiz muito, de montar uma carteira. Você tem que estudar o campo que você vai trabalhar. Então, a primeira coisa, você vai entrar na casa, no restaurante, vai entender a carta de vinho dele, vai entender qual o tipo de vinho que ele está trabalhando. Se é uma casa italiana, ele está focado só em vinhos italianos? Ele está focado, enfim, em N situações. Então, você tem que entender a carta do seu cliente. Da partir dali, você vai começar a fazer perguntas, desde o porteiro, desde o cara que pega seu carro, da brigada, do garçom, aí tentar o gerente, o sommelier, e começar a entender a casa, como são as escolhas do vinho, quais são os parceiros que estão lá, que isso, na verdade, você já tendo um conhecimento de mercado, você olhando a carta, você já consegue entender quais são as outras importadoras que já estão trabalhando no restaurante, né? E aí, até você chegar no decisor. Né? Nem sempre você vai bater na casa, oi, tudo bem? Eu sou a Luana, vim vender vinho, e a pessoa fala assim, nossa, eu estava esperando você. Né? Por muitas vezes você vai passar por diversas pessoas, por diversos contatos, até chegar no decisor, que é quem vai poder, no mínimo, você ter uma conversa sobre o seu portfólio, ver quais são os vinhos que cabem na carta, porque a partir do momento que você olha a carta do cliente, para conhecer mais ou menos como ele anda com a carta dele, você também já identifica onde você pode ter os seus vinhos. Quais são os buracos que tem na carta que você pode acrescentar, ou quais são os vinhos que em algum momento você pode ter ali por algum motivo, ou porque ele não tem um tipo de uva, um tipo de solo, um tipo, enfim. Tem N situações que é o que eu falei, um pouquinho de estudo é importante para que você também dê essa curadoria para o seu cliente. Tem que conhecer o seu cliente, conhecer da carta dele, conhecer as pessoas até chegar no decisor. São mais ou menos os passos. Não é assim É, que o decisor está de braços abertos te esperando, né? exato. E é comum também, até pela nossa tradição, a gente falar de uvas, né? Porque isso lá atrás tinha muito esse hábito, né? Ah, eu quero tomar um Malbec, eu quero tomar um Cabernet Sauvignon, tal. E aí às vezes as pessoas podem achar que existe uma carta ideal ou que assim, chega lá com arroz com feijão lá que o cara vai tirar pedido e falta realmente de repente fazer esse trabalho. Pela sua experiência, vamos comentar um pouquinho, entrar um pouquinho mais nos cuidados, né? Que eu acredito assim que o próprio restaurante que está acompanhando, o dono de restaurante, sommelier, está acompanhando a gente, ele tem que considerar para construir uma carta coerente com a sua proposta. É a gastronomia, é o perfil do público, é o ticket médio. Como que o dono do restaurante, o sommelier ou o gerente lá do restaurante pode receber essa proposta, essa sugestão da equipe comercial de uma importadora de vinhos, por exemplo? Tem tantas nuances. Uma delas é assim: a casa está disponível ou disposta a trabalhar com vinho? A casa está disposta a escolher vinhos, uvas que façam sentido para a sua harmonização, para o seu cardápio de comida? Porque tem casas que querem ter uma carta mais dinâmica, vinhos de giro rápido, diversidade de uvas, de países, e funciona. Mas tem casas que querem entrar mais no mundo do vinho, funcionando para a enogastronomia, que eu já falei há pouco, a parte de harmonização, vinhos ou uvas ou países que façam sentido com o seu cardápio. Então, a partir deste momento, você começa a entender qual o caminho que você vai fazer. Então, só se a pessoa, se o dono do restaurante ou restaurante não quiser fazer uma carta 100% harmonizada, não é um cliente para você trabalhar, de jeito nenhum. Todo cliente é importante, todo cliente é cliente, você só precisa entendê-lo para saber qual o formato de trabalho ou de consultoria que você vai prestar. Ah, a pessoa quer trabalhar com diversos tipos de uvas e países, a pessoa não quer trabalhar com diversos uvas, quer vinhos mais comerciais para ter mais facilidade no giro, aí vai pelo conceito que a casa quer criar, essa conexão com o vinho. E agora eu quero entrar numa etapa que eu considero também absolutamente fundamental, que é treinamento. A Zahil produz inúmeros treinamentos e faz um trabalho maravilhoso. A carta de vinhos, ela pode até estar muito bem construída, tudo bem harmonizada, mas no final das contas, existe uma pessoa que está conversando com o consumidor. E daí é importante a gente saber o impacto que uma equipe de salão bem treinada na venda de vinho causa no faturamento do restaurante. Dá para perceber claramente a diferença de um faturamento entre um restaurante que simplesmente possui vinho e um outro que a equipe está bem treinada e sabe oferecer o vinho? Absolutamente sim. Eu posso falar agora, eu vou falar pela empresa que eu trabalho, que é a Zahil.
nós temos um departamento de treinamento. Existe um gerente, existem os seus coordenadores que fazem treinamentos constantes, não só em restaurantes, como também em lojas, supermercados, e principalmente nós, profissionais que vamos com a marca, vamos como linha de frente para o mercado. Hoje, por exemplo, tive um treinamento incrível sobre Sicília, focado em Sicília, com os vinhos sicilianos, sobre o terroir da Sicília, aprendendo sobre o estilo da Sicília, enfim, as partes boas, as partes que têm dificuldade. E isso, assim, para nós profissionais é muito importante. Por isso que eu falo, você tem que ter um mínimo de conhecimento e ter a sorte de estar numa empresa assim como a Zahil, que dá capacitação e treinamento full, não só para os funcionários, para a sua linha de frente, né, para o seu pelotão de frente, assim como a gente tem esse pessoal preparado, que está o tempo inteiro no mercado, ministrando treinamentos, palestras, wine dinners, eventos, seja o que for que precisar de um profissional de vinho, a gente tem esse pelotão lá dentro da Zahil fazendo treinamento e capacitando pessoas o tempo inteiro. Isso vai refletir, com certeza, numa das palavras que seja talvez mais desafiadoras do mercado, que se chama preço, porque preço e valor não são necessariamente a mesma coisa, né? E a gente sabe que quando um profissional ele ajuda o cliente a compreender o valor de um vinho para além do preço que está estampado na garrafa, isso faz toda a diferença. Então, essa função do bom profissional comercial ser justamente transformar a informação em percepção de valor vem do treinamento, vem da base que ele teve, a orientação que ele teve na empresa que ele trabalha. E aí, lá no restaurante, as pessoas receberem esse treinamento e dar sequência nisso, isso é muito legal. Até aqui, a gente falou da sua atuação até individual, mas a sua carreira, ela avançou para um outro patamar, né? Ela foi para outras responsabilidades. Formar pessoas e liderar equipes. Você passou a trabalhar com planejamento, com metas, contratando pessoas, acompanhando o trabalho, desenvolvendo metodologias, né, implementando novas metodologias. Lu, o que mudou para você quando você deixou de responder apenas pelo seu próprio desempenho e passou ali a participar diretamente do desenvolvimento de resultados de uma equipe inteira? Você muda um pouquinho o seu lado da história, né? Porque aí você para de ser aquela pessoa que se relaciona com o cliente diretamente e passa a ser a pessoa que se relaciona com as pessoas que vão se relacionar com o cliente. Então, eu passo a ter responsabilidade sobre pessoas para se relacionarem de forma correta com seus clientes. Então, é o que eu falo, dizem que eu sou a mãezona dos meus meninos, e eu sou mesmo, eu defendo eles, mas a gente tem sempre aquela linha tênue, né, entre eu defendo, eu estou com eles, eu faço de tudo, mas também tem aquela hora da correção, aquela hora do limite, aquela hora que a gestão entra, né? Eu acho que o relacionamento, da mesma forma que eu me relacionava com o meu cliente, com simpatia, agradável, com amorosidade, eu faço isso com os meus meninos e funciona muito bem com as equipes. Da mesma forma que quando eu tenho que me relacionar com os meus superiores diretos, eu também tenho um lado amoroso, eu tenho um lado intuitivo, mas também eu tenho um lado profissional que eu tenho que falar não é, vamos, não vamos, gostaria, não gostaria, e dar o feedback do meu time de uma forma profissional e ao mesmo tempo também protetora, né? E até mais nos dias atuais, os desafios que são para formar bons vendedores de vinhos, porque realmente é desafiador, né? Sem Tá dúvida. vendo, minhas confradeiras, meus confrades? Existe uma expressão muito utilizada no mundo dos negócios, que é bater meta. E meta importa muito, porque empresa precisa vender, empresa precisa ter resultado, ter lucro para ela sobreviver. Mas talvez exista também uma diferença enorme entre simplesmente bater uma meta e construir mercado. E agora eu quero deixar para você mais uma reflexão. No seu trabalho, você está apenas tentando vender alguma coisa ou está ajudando o seu cliente a obter um resultado melhor? Porque vender pode resolver o resultado de hoje, mas gerar valor, ele cria espaço para um relacionamento de amanhã. E existe uma grande diferença entre conquistar uma venda, um pedido, e conquistar a confiança do seu cliente. Treine a sua mente para isso, tá bom? A gente vai para mais um rápido intervalo e quando a gente voltar, a nossa conversa vai atravessar fronteiras. Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história. Fica aí, não sai não. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância.
E no Enoturismo, cada visita vira experiência. História, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. No bloco anterior, a gente foi para os bastidores da área comercial. A gente falou de prospecção, carta de vinhos, treinamento, gestão, metas e principalmente da diferença entre simplesmente vender e construir valor para aquela garrafa que está sendo vendida. Ô Lu, até agora a gente falou muito sobre como o vinho chega ao mercado. E agora eu quero fazer o caminho contrário. Eu quero sair da mesa do restaurante e voltar lá para onde tudo começou, que é o produtor. Ao longo da sua carreira, você teve inúmeras oportunidades de visitar vinícolas. Você foi para a França, para a Espanha, para a Itália, Argentina, Chile. Então, eu queria começar por algo que talvez somente quem já viveu isso consiga explicar. O que, que muda na nossa compreensão de um vinho quando a gente deixa de conhecer apenas o rótulo que a gente leu lá na ficha técnica e a gente passa a conhecer o lugar e as pessoas que estão por trás dele? Ai, muda absolutamente tudo, porque assim, é o que eu falo, o vinho é muito estudo, né? E o estudo é uma teoria. Agora, quando você entende essa teoria na prática, você pisa no vinhedo, você anda pelo vinhedo, você conhece o laboratório que faz todas as decisões no vinhedo, você vê a produção, você vê a sala de barricas, você vê os tanques, você conhece o enólogo, você fala com as pessoas que põem a mão na massa, você conhece o agrônomo, que foi quem estudou o solo antes de tudo começar, ou que decide grandes mudanças, enfim. Você conhece o time de marketing do vinhedo, você conhece pessoas que fazem tudo aquilo acontecer, né? E como a gente fala na Zahir, o nosso slogan é vinho tratado com respeito. Então, quando você conhece a cadeia, desde ali da terrinha, sabe, onde tudo começa, até que aquele vinho se transforme numa garrafa, numa mesa, ou como é que aquele líquido foi parar ali dentro, é tão grandioso, tem tanta tecnologia envolvida hoje, mas tem tanta mão humana, tem tanto amor, tem tanto conhecimento, tem tanta coisa que te acrescenta culturalmente e profissionalmente que faz toda a diferença. Até porque você vem cheia de bagagem, você vem cheia de ideias, você vem cheia de informações na cabeça. E isso faz com que você, quando vai ministrar algum tipo de treinamento, como a gente até falou no bloco anterior, é uma coisa incrível. Todo treinamento que a gente ministra para a brigada do restaurante, aquela noite, aquele rótulo, aqueles dois rótulos, geralmente a gente não faz mais do que dois, três rótulos por treinamento, até porque a gente não quer induzir a bebedeira, a gente quer sim induzir conhecimento para que ele faça a venda do vinho. É uma coisa impressionante. A venda explode daqueles vinhos. Eles vão cheios de propriedade aquela noite, que geralmente a gente faz no período da tarde, né, o treinamento, eles vão para o salão felizes, confiantes, e vão cheios de ideias e de informações, assim como nós voltamos quando a gente tem essas visitas em viagem, né, que a gente aprende muita coisa, eles também vão para o salão e vendem muito aquele rótulo que a gente conversou naquele treinamento. Então é assim que a gente faz, a gente chega dos produtores, dos vinhedos, a gente chega vendendo muito porque a gente acrescenta tanta informação, tanto conhecimento, e isso faz com que agregue mais ainda, não só quando a gente tem que dispor isso para o nosso time, né, que a gente acaba sendo um disseminador de conhecimento, mas o nosso time também está sempre indo para essas visitas e conhecendo e vindo para o mercado com todas essas informações e acrescentando a brigada, a carta e afim. E chega no consumidor com informações também. Conta pra gente alguma dessas experiências que possa ter provocado uma mudança particularmente importante na Luana profissional. Algum produtor, alguma viagem ou algum ensinamento que você trouxe definitivamente para a sua carreira, até para inspirar as pessoas a também conhecer novos horizontes do vinho. Não tem viagem que não seja especial e que não seja espetacular, mas eu tive uma muito especial há alguns anos para a Espanha, pela González Bias, que era o produtor que eu trabalhava na época, onde nós fizemos um recorrido, como eles falam, né? Fizemos um intensivão por toda a Espanha, por todos os vinhedos. Então nós começamos desde ali em Barcelona, ali em Catalunha, para poder falar sobre as cavas, fomos para Rioja, fomos para Ribeira del Duero, assim,
fizemos vários outros vinhedos e várias outras regiões até chegar em Jerez, onde foi aí de fato a grande experiência e a grande paixão pelo mundo do Jerez que me aconteceu, que foi ter participado da Feira de Jerez. É uma cerimônia da região, é regional, né? É como se fosse o nosso carnaval ou nossa festa junina, é típico deles, né? E eles fazem essa feira, onde eles pegam um espaço grande, como se fosse um campão, e fantasiam aquilo como se fosse um passado da Espanha. Aí aquelas mulheres todas vestidas de sevillanas, aquelas roupas do passado, as pessoas chegando na festa de carruagem com cavalos, assim, é como se fosse uma festa lá do passado, eles trazem para o presente, e aí é muita festa, muita comida típica, muito herês, que é a bebida da região, né? Que é um vinho fortificado, para quem não sabe, e quem nunca degustou, eu sugiro degustar, porque eu particularmente acho incrível. Tem desde ele bastante seco até ele bastante doce, então você passa por diversas experiências dentro do mundo do Jerez. Essa viagem que eu conheci bastante regiões da Espanha, terminou numa região que me fez voltar para um passado. Eu vivi durante uma noite um passado ali com pessoas completamente envolvidas como se fosse uma noite na Espanha do passado. Foi incrível, foi lindo, lindo, lindo. E com todas essas experiências, eu que lembro, por exemplo, quando a gente teve a oportunidade lá no restaurante La Brasserie, na Rua Bahia, bairro Higienópolis, cidade de São Paulo, do famoso Eric Jacan, a gente teve a oportunidade de ser anfitriões, né, do Albert Verlaine, e o Emmanuel Bassolé, o chefe, foi o tradutor do Albert Verlaine, dos famosos Latour, Latache, Voz de Romanée e Romanée Conti. E aí tava lá toda a mídia, e quanto isso impactou na minha carreira profissional, porque de lá foi quando eu também fui para a ABS fazer o curso, porque eu percebi que eu precisava aprender muito, né? Até para eu poder repassar por que que uma garrafa custa 3.000, 4.000, 5.000 reais, a pessoa tem que entender. E aí a gente chega a uma palavra que aparece muito no posicionamento da Zahil hoje, que é curadoria. Existem aí milhares e milhares de vinhos disponíveis no mundo inteiro, né? São muitos produtores em várias regiões. Na prática, Lu, o que que significa fazer essa curadoria de um portfólio de vinhos? Já que a Zahil, ela falando dessas relações construídas ao longo do tempo com os produtores, quero saber assim, do seu ponto de vista comercial, o que que muda quando você trabalha com um portfólio em que existe uma história e uma identidade clara por trás de cada produtor? Você tem uma empresa como a Zahil, 40 anos, com uma curadoria do Jorge Luque há quase 30. Então, assim, você vai segura para o mercado. Você sabe o que você vai oferecer. Porque é o que você falou, Fá, a gente não fala em preço, a gente fala em valor. Porque é isso, a gente valoriza não só o nosso portfólio, obviamente, como vendedor, mas a gente valoriza porque a gente tem muito contato com os produtores, a forma como a coisa é conduzida, e a nossa curadoria é mostrar que nós temos valor a agregar ao seu restaurante, ou à sua carta, ou à sua loja, ao seu mercado, que não são vinhos baratos ou caros que fazem este valor. Não necessariamente o vinho tem que ser caro para ter valor, né? Então a gente faz uma curadoria de valor, de respeito, e não tipo goela abaixo, vou te colocar 10 rótulos aqui porque você precisa bater uma meta. É o que você falou, a meta é importantíssima. Ninguém vive sem vender. O vendedor vende. O vendedor tem paixão por vender. Cada venda que você põe no sistema de vendas é delicioso, te dá aquela adrenalina boa. Essa é a paixão do vendedor. Mas quando você faz uma venda técnica, uma venda com curadoria, uma venda com respeito, que é o que a gente aprende muito no mundo do vinho, e principalmente eu posso falar pela Zahir em 100% de propriedade, a gente faz isso para trazer para o dono do restaurante a segurança que a gente está colocando naquilo que a gente está vendendo. Talvez seja justamente por isso que o vinho seja tão fascinante, né? Porque dentro de uma garrafa não existe apenas uma bebida. Existe geografia, agricultura, o clima, a cultura, o conhecimento que a gente aprende e a gente passa adiante, né? Existem riscos, né, que a empresa precisa analisar, tem que ter trabalho, muito trabalho, e principalmente as pessoas que vão fazer tudo isso. Porque quando a gente conhece a origem, a garrafa, a história que está por trás de tudo isso, ela deixa de ser apenas um rótulo, né? E ela ganha um rosto, ela ganha um endereço, ela ganha memória. Isso é uma das coisas mais fascinantes no mundo do vinho, valor. Porque preço pode estar escrito lá na carta de vinhos, mas valor precisa ser compreendido.
quero deixar uma pergunta para você que está nos acompanhando. Quando você escolhe um vinho, você escolhe apenas aquilo que está dentro da garrafa ou também procura conhecer a história que existe por trás daquele rótulo? Conhecer a origem muda a maneira como a gente enxerga o produto. Conhecer as pessoas muda a maneira como a gente compreende a história. E conhecimento muda a maneira como a gente faz as escolhas. Guarda essa reflexão, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e quando voltarmos, eu quero fazer com a Luana um último movimento, o futuro. Não sai daí, a gente volta já já. TV Poços, sempre com você. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Emo Experiências e hoje estamos fazendo uma viagem muito especial pela trajetória da minha querida amiga Luana Franceira. A gente começou voltando às nossas origens profissionais, entramos nos bastidores do mercado, falamos de vendas, relacionamentos, gestão e principalmente construção de valor. Depois a gente atravessou fronteiras para conhecer o mundo que existe por trás daquela garrafa, né? Que são os produtores, as regiões, os terroirs, o trabalho de curadoria que precisa ter, as histórias, o storytelling. Mas também existe uma característica muito curiosa no mundo vinho. Ele é profundamente ligado à tradição e, ao mesmo tempo, precisa aprender constantemente a mudar, porque muda os consumidores, mudam os hábitos, mudam os canais de vendas, as empresas, mudam as tecnologias e nós mudamos também, né, pessoal? Por isso, nesse último bloco, eu quero deixar de perguntar de onde viemos e vamos compreender para onde estamos indo. Como aqui em Minas Gerais a gente fala, vamos deixar de falar Dom Cossô e vou falar Pronto. Muito Lu, bom. então, você começou lá nos inícios dos anos 2000, então você não estudou essas transformações de fora apenas numa literatura, você viveu essas transformações para tudo isso que aconteceu e para o que está acontecendo agora. Então vamos começar justamente pelo consumidor agora. Quando você compara aquele consumidor que a gente encontrava nos restaurantes há 20 anos, com o consumidor de hoje, que você percebe sobre a maneira mais profunda na relação do brasileiro com o vinho? Ele está mais informado, ele está mais curioso, ele é mais exigente, ou tanta informação disponível também trouxe novos desafios e novas formas de se aprender o vinho? Hoje nós temos, de fato, né, rede social, nós temos WhatsApp, nós temos pesquisas, a IA, principalmente, a IA está invadindo o nosso mundo de uma forma geral, não só no vinho como um todo, e que muitas vezes a informação tão teórica, né, perto da técnica, né, o que a gente fala teoria e prática, às vezes dá um pouquinho de divergência, né? Então as pessoas acham que assim, vou jogar aqui, vou aprender alguma coisa e acha que é um expert no vinho. Eu acho que informação realmente a gente acaba colhendo de fato muitas informações na nova tecnologia, mas não quer dizer que está tudo ali realmente que você já é um expert só porque você olhou numa IA sobre algum rótulo, algum vinho, algum produtor. As coisas são muito além, é o que a gente veio falando desde o começo, né? As coisas começam ali quando um agrônomo mexe na terrinha e vê o que vai fazer com ela para dar bons vinhos, né? Como é que ele vai entregar ali para fazer bons vinhos. E Mas o hoje é mais consumidor do fácil ou mais difícil vender vinho do que há 20 anos atrás? Hoje é mais fácil, sem dúvida, hoje é mais fácil. O consumidor do passado, ele aceitava muito mais a indicação do sommelier, né? E bebia muito menos, porque antigamente você chegava no restaurante, você competia com a dose do uísque, com o chopp, com a caipirinha, até com os refrigerantes, água, sucos. O vinho não era uma bebida especial numa refeição. As pessoas, sim, que viajavam mundo afora, iam beber vinhos, mas fora do nosso país, porque nós não temos a tradição e a cultura vitivinícola, ao contrário dos grandes países. Então, estou indo para a Europa, eu vou para a Argentina porque eu vou beber vinho. E não necessariamente via assim, vou beber vinho num restaurante aqui no Brasil porque eu vou fazer uma refeição harmonizada com tal vinho. A gente não foi formado com essa cultura. Mas isso ao longo dos anos, nesses 25 anos que eu estou aqui nesse mercado, ela foi desenvolvida de uma forma lindíssima. Né? Hoje as pessoas têm muito mais propriedade, hoje as pessoas bebem muito mais vinho. E tem um momento que eu vejo que foi um marco onde o boom do vinho aconteceu, que foi a pandemia.
A pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa, as famílias ficassem em casa por motivos óbvios, né, de proteção. E aí foi quando o vinho se tornou um parceiro ideal, porque o vinho é uma bebida de junção, é uma bebida de confraternização, de união, né? Geralmente as pessoas estão com vinho cercando as pessoas à mesa, convidando as pessoas à mesa, né? Juntando pessoas à mesa. Então, na pandemia a gente teve esse boom e que de lá para cá essa crescente de vinho vem sendo acompanhada, é uma realidade. Ao contrário do mundo, que a gente vê uma queda, de certa forma, no consumo do vinho, o Brasil vem crescendo, para nós, graças a Deus, mas sempre envolvido com a saudabilidade, sem dúvida. Existem algumas frentes que, em alguns momentos, acontece. Hoje em dia, a gente tem aquela frente que é o low álcool ou vinho sem álcool. Mas são frentes que, assim, a gente sabe que por alguns consumidores vai ser mantida, mas que pela maioria não, né? A gente sempre vai buscar, quem realmente é consumidor de vinho vai buscar sempre a qualidade da garrafa e talvez beber melhor com menor quantidade, ao invés de tirar o álcool do vinho, Lu, eu né? quero, eu quero, eu quero abordar esse assunto. Esse é um Então assunto vamos para a lá, gente prolongar um pouquinho. vamos Existe uma embora. discussão mundial muito interessante sobre as Uhum, novas gerações de consumidores adultos, lembrando que é uma bebida alcoólica sempre acima de 18 anos. sem E dúvida. esses adultos que estão se aproximando do universo do vinho, né? Porque são pessoas que se relacionam de uma outra maneira com as marcas, com as experiências e com as informações. A geração Z gosta muito de uma saladinha, né? Um franguinho grelhado, está sempre cuidando da saúde, muito atento, né? Coisas que eu, quando eu estava meus 20 e poucos anos, eu não me atentava muito. Então é uma mudança de comportamento. Então, quando você hoje observa esses consumidores adultos mais jovens, que mudanças de comportamento chamam mais a sua atenção? Sem dúvida, essa parte da saudabilidade, né? Mas, como eu costumo falar até para os meus meninos, né? A gente não deixou de vender vinho alcoólico, que a gente fala 13, 14 graus. A gente não deixou de vender vinhos caros. A gente não deixou de vender vinhos para os restaurantes. Então, assim, o consumo do jovem passou a ser um pouquinho mais saudável. Então, às vezes, ele deixa de beber o vinho alcoólico, optando por um vinho sem álcool ou low álcool, que é um vinho com menos quantidade de álcool. Mas isso são tendências que acontecem no mercado, assim como aconteceu a tendência do biodinâmico, do orgânico, do vegano, do natural. E existem nichos que vão perpetuar neste segmento, mas é uma minoria, acaba sendo nichado, fica sendo um consumidor nichado. E a gente vê que esse movimento do low álcool acontece, vai ficar, sem dúvida alguma, é uma tendência mundial, mas não é uma coisa que vai dominar, porque o vinho tem história. O vinho vem de antes de Cristo, e essa história não vai acabar, porque existe hoje um consumidor que busca o low álcool ou a saudabilidade e acha que isto é uma interseção. É óbvio, o álcool é açúcar transformado, então engorda, sem dúvida, mas ninguém aqui está insistindo ou está incentivando o consumo alcoólico em exagero. A gente está consumindo a taça, a segunda taça de vinho durante uma refeição, fazer uma coisa de forma prazerosa, que o vinho seja parte da sua vida com prazer, e não de uma dependência ou beber como se fosse. É importante a gente perceber, né, essa linguagem que é utilizada hoje pelo mercado vinho, porque realmente ela muda a nossa relação hoje com esses consumidores em relação ao começo da nossa carreira lá atrás, né? E você está justamente no on-trade, acompanhando o restaurante de perto. Nós falamos lá no segundo bloco sobre a importância histórica do restaurante para a formação de consumidores. Só Uhum. que hoje existem muitos aplicativos, lojas especializadas, clubes de assinatura, comércio eletrônico, conteúdo digital. O restaurante ele continua tendo aquela mesma força para apresentar e informar o consumidor de vinho ou talvez ele é apenas o servidor? E mais, qual vai ser o papel do sommelier e da equipe de salão daqui para frente? O restaurante sempre vai ser formador de consumidores de vinho, sem dúvida, porque ele ali sim, hoje em dia a gente tem uma palavra também muito presente no nosso mercado, que se chama experiência, né? As pessoas hoje não buscam beber um vinho ou comer uma comida, eles buscam uma experiência agregadora, que a comida e que o vinho vão trazer para ele. Então, assim, diante da experiência, o vinho nunca vai deixar de fazer parte num restaurante, e vice-versa, a comida, o restaurante, o vinho, eu acho que isso nunca vai perder. Hoje, obviamente, as pessoas têm muito mais curiosidade, elas têm muito mais locais para buscar uma informação,
mas também é muito importante o profissional do salão, sem dúvida alguma. Porque eu sou curiosa, eu vou lá e busco uma informação ou outra, mas a informação correta, qualificada e que é passada de importador para o sommelier, ou o sommelier também é mandado para os vinhedos para estudo, que a gente também faz viagem com os nossos clientes também, a gente manda eles viajarem para aprender um pouquinho sobre os nossos vinhedos. Ele nunca vai deixar de ter esse papel principal, ele vai estar sempre lá para poder fazer essa curadoria para o cliente. Da forma como eu faço uma curadoria para o meu cliente restaurante, o sommelier vai fazer a curadoria para o cliente do restaurante, fazendo aquela pessoa que está ali querendo uma grande experiência, fazer com que ela tenha de fato uma grande experiência, porque de repente a pessoa vai chegar, vou comer um peixe com um vinho Cabernet Sauvignon. Vai acabar com a experiência. O sommelier está ali Concordo. justamente para ajudar as pessoas a beber e comer de forma mais prazerosa possível. É legal você colocar isso, porque nesse cenário cada vez mais digital, mostrar como que você enxerga o equilíbrio, né, entre a tecnologia e o atendimento humano ali naquela experiência, né, da escolha do vinho. Como que isso está sendo comunicado entre a relação do vinho com o prato, né, a gastronomia e os momentos que eles vão viver naquele momento. Lu, a gente passou lá no bloco anterior, a gente falou de França, Itália, Espanha, Argentina, Chile, mas eu quero voltar para casa também. Meu pai fazia vinho em Caldas aqui, né, sul de Minas, né? Que legal. E o vinho brasileiro também vive uma transformação muito interessante. São novas regiões, novos estilos, novos produtores, novas técnicas. E alguns territórios que até pouco tempo sequer apareciam no imaginário do consumidor quando se falava em vinho brasileiro. Como que uma profissional que trabalha com grandes produtores internacionais enxerga hoje a evolução e o espaço do vinho brasileiro comparado até com 20 anos atrás, por exemplo, lá quando a gente trabalhava lá na Espanha, que a gente tinha lá os vinhos da Rio Sol, do Vale de São Francisco, quando tinha 2 colheitas por ano, por exemplo, e a gente tinha um trabalho imenso de levar os clientes para conhecer lá o território. Então, assim, eu só tenho a agradecer o que está acontecendo no nosso país. Ó, como uma boa brasileira, eu sou orgulhosa do país que eu estou, eu gosto, eu quero tudo de bom para o nosso país. E assim como eu quero que o vinho também aconteça no nosso país. E hoje a gente tendo todo esse levante do vinho nacional, as pessoas estão cada vez mais se interessando pelo vinho, indo para visitas enoturísticas, né? O enoturismo no nosso país está assim, de uma forma incrivelmente, está crescendo galopantemente, como eu brinco, e isso só pode fazer bem para mim, importadora. Não que eu trabalhe com vinho nacional, até trabalho, eu tenho um vinho excepcional que se chama Terroir Girassol de Goiás, que vale a pena degustar, mas de qualquer forma, sim, eu acho que o vinho nacional, trazendo essa cultura para as pessoas que estão interessadas, e cada vez mais o enoturismo sendo apreciado, só vai fazer com que o paladar cada vez mais evolua, e certamente essa pessoa vai estudar e vai querer cada vez mais beber melhor e beber coisas diferentes para enaltecer esse conhecimento e o paladar. Então, é aí que entram meus vinhos. Eles vão beber vinhos nacionais e vinhos importados, porque aí vira curiosidade, vira paixão, vira querer conhecer mais, querer ir além. Então, para mim, eu só posso agradecer que cada vez mais a nossa viticultura cresça, porque o importado não vai perder espaço, assim como o nacional hoje está ganhando cada vez mais seu espaço. E essa paixão salta aí nos seus olhos. Dá para ver daqui, quando você fala, o quanto que isso brilha. Lu, a gente está indo para a reta final. A gente passou aqui praticamente uma hora olhando para uma trajetória de quase 25 anos, né? A gente falou daquela menina que começou no mercado de bebidas, da profissional comercial, falamos da Expand, da gestora, das equipes, das viagens, dos produtores, do empreendedorismo, dos recomeços e também da mulher que ocupa uma posição de liderança no mercado de vinhos. Mas eu quero terminar olhando para frente, né? Quando você pensa nos próximos anos, o famoso hashtag 90 anos, qual é o próximo sonho da Luana Franceira? O meu sonho profissional é que a gente tenha pessoas cada vez mais qualificadas no mundo do vinho para disseminar este mundo do vinho, que é o que você falou, é paixão, é há 25 anos e não vou parar, vou aposentar e vou continuar trabalhando depois de aposentada e quero continuar e disseminando esse conhecimento. Assim como eu gostaria que tivesse cada vez mais profissionais apaixonados e que estivessem também disseminando o mundo do vinho, obviamente de forma absolutamente profissional, né? Volto a falar, beber com responsabilidade, beber com saudabilidade, né? Até o ponto que isso seja um prazer e não uma dependência jamais. Isso eu acho que é muito importante frisar bastante aqui. Acima dos 18 anos, por favor, gente,
mas a gente ter mais profissionais no nosso mercado, eu sonho com um mercado maior, eu sonho com mais pessoas bebendo vinho, que o nosso per capita cresça mais, que a gente tenha mais representatividade dos nossos vinhos também no mundo. E assim vamos. Eu acho que eu vejo o vinho como uma bebida de união, uma bebida, uma pessoa, é o que eu falo, a pessoa vinho para mim é uma pessoa que une, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que traz coisas boas, é uma pessoa que só pode também dar certo e fazer dar certo coisas. Então, eu gostaria que o mundo do vinho fosse maior. E depois de tudo o que você viveu até aqui, se você pudesse encontrar aquela Luana que estava lá começando a carreira no início dos anos 2000, olhar para ela e dizer apenas uma frase, o que você falaria para ela? Garota, vai em frente, você tem futuro. Ê! Ó, e saúde, cheers. Viva essa garota que está hoje aqui também na minha frente, porque Uma aguinha. são muitas histórias. E sabe, Lu, quando a gente começou essa conversa, eu disse que existem pessoas que passam pela nossa história pessoal e profissional. E existem aquelas que acabam fazendo parte dela, que você está nesse segundo bloco aí. E talvez, agora chegando ao final do nosso programa, fique mais fácil para as pessoas compreender por quê. Porque uma carreira, ela pode ser contada por empresas, por cargos, metas, clientes, né? Quantos clientes, amigos que a gente não fez, né? Mas nenhuma dessas coisas, isoladamente, consegue contar uma vida profissional. Porque entre um cargo e outro existem escolhas, existem riscos, existem encontros, existem dificuldades, existem recomeços e, principalmente, pessoas. E talvez exista aqui uma coincidência muito bonita com o próprio vinho. Uma grande safra, ela não acontece em um único dia, ela é resultado de tempo. Ela precisa de trabalho, de aprendizado, de cuidado, de tudo aquilo que aconteceu antes da garrafa finalmente chegar à mesa. Carreiras são assim. Minha amiga, eu quero te agradecer não apenas por ter aceitado esse convite, eu quero agradecer pela confiança, pelo carinho e principalmente pela amizade que a gente conseguiu preservar ao longo de tantos anos. Estou esperando você e o Cláudio aqui em Poços de Caldas. Por favor, bloqueia lá a agenda. E eu acompanhei uma parte da sua história lá atrás e a vida levou cada um de nós para caminhos diferentes, mas a gente poder reencontrar, né, tantos anos depois e ver você, a sua jornada, ocupando posições de liderança e continuando apaixonada por esse universo é motivo de muita alegria para mim. Eu tenho muito orgulho da profissional que você se tornou e fico ainda mais feliz por saber que antes da profissional continua existindo aquela amiga que o tempo não levou embora. Muito obrigado de coração. E antes de encerrar, o espaço é seu. Para quem acompanhou a nossa conversa até aqui, qual é a mensagem que você quer deixar para as nossas confreiras e confrades eno-apaixonados? Primeiro, eu queria agradecer o tempo de vocês aqui com a gente. Para mim foi uma honra dividir um pouquinho da minha história com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aos consumidores de vinho, continuem tendo as experiências de vocês, acreditem nos profissionais que estão aqui, que indicam vinhos, para que vocês tenham cada vez melhores experiências no nosso mundo. E aos profissionais que gostariam de entrar neste mundo do vinho, não desistam. Continuem, estudem um pouquinho por vez, vem estudando, vem acontecendo, comecem a migrar para este mundo. Vocês vão ver, é fascinante. É o que eu falo, eu sou uma eterna embriagada, mas não porque eu bebo demais, mas eu sou embriagada pela história, pelo vinho, pela venda, por estar neste mundo. E eu só sou gratidão, agradeço as pessoas que me trouxeram até aqui e que Deus nos leve muito além e que a gente consiga construir ainda muita história por aí. E obrigado, Lu. Obrigado demais da conta. Foi uma alegria enorme receber você aqui no nosso programa Eno Experiências. Obrigado de coração. E ó, volta logo, hein? E para você que esteve conosco durante esse episódio, eu quero deixar uma última pergunta. Quando você olhar para trás, daqui a 20 anos, que história você gostaria de poder contar sobre a trajetória que está construindo hoje? Porque talvez sucesso não seja apenas chegar mais longe. Talvez também seja olhar para o caminho percorrido, reconhecer as pessoas que caminharam com a gente e perceber que valeu a pena a maneira como que a gente escolheu chegar até lá. Transforma isso em atitude, tá bom? Se você gostou dessa conversa, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E acompanhe também o Ano Experiências nas nossas plataformas digitais. Porque por aqui o vinho é o nosso ponto de partida, mas são as histórias, as pessoas e as experiências que dão sentido a cada taça. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!